Ex-prefeito de Campos e ex-deputado federal, Arnaldo Viana tem sua visão sobre os problemas de Campos. Ex-aliado e atual adversário político do grupo que comanda a cidade, ele revelará a Cláudio Andrade fatos que explicam esse afastamento. Experiente, Arnaldo avalia o futuro político de alguém que conta com um eleitorado fiel nesse cenário de infidelidades partidárias. O médico e político não dá receita, mas faz prognóstico sobre as eleições do fim deste ano em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a grata presença do presidente municipal do PDT, ex-prefeito de Campos e ex-deputado federal, Arnaldo Viana. E, obviamente, a conversa vai nortear dentro de toda a questão política nos cenários municipais, estaduais e também no âmbito federal. Mas antes de entrarmos diretamente com o nosso entrevistado, vamos ao nosso Fala Povo para ouvir ou assistir da nossa população o que ela pensa da nossa pergunta central, que é com relação à imagem do político no cenário nacional. Vamos aí observar os questionamentos da população. Eu acho que aqui para Campos está razoável, está bem. Nós estamos vendo muita coisa aí complicada aí, né? Mas espero que melhore, né? Tá um caos. Para mim tá. Falta educação, em primeiro lugar, educação. Quem não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Precisa melhorar bastante. O ano ainda está começando. Vamos começar também a ajudar o povo. Vamos pensar e votar certo. Justamente. Votando certo, tem melhorias. Acho que medidas sem noção nenhuma, sem planejamento, medidas feitas de última hora, quebras de contrato, tudo que faz o cidadão brasileiro perder a confiança. Então hoje o cenário político atual tem feito você pensar dessa forma, não tem confiança? Não tem confiança. Arnaldo, uma grande satisfação em tê-lo aqui e com certeza o tema política é um tema que agrega e também causa uma série de polêmicas. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito satisfeitos com as abordagens feitas hoje. Eu fico mais feliz ainda de poder estar aqui, um momento muito importante e com um nome muito apropriado, a polêmica. A polêmica. Aí, política sem polêmica acaba entrando no vazio. Tem que existir a polêmica, tem que existir a discussão, com a participação ampla de todos, dos meios de comunicação, do povo e dos políticos, principalmente nesse momento em que vivemos. Hoje a polêmica no país é muito grande. Vários problemas estão acontecendo a nível municipal, estadual e federal. Veja agora o que está acontecendo com figuras importantes do partido, que é o partido que domina a presidência da República. Para começar, vamos falar ainda um pouquinho da questão do tema central que nós iniciamos o programa com relação à imagem do político no cenário nacional. Nós sabemos que desde junho em diante nós experimentamos um momento novo, um momento que para muitos estava apenas adormecido, que foram as reivindicações, as discussões, o povo na rua, e os políticos ficaram aí um pouco despreparados para esse momento inicial. E uma imagem ficou uma imagem um pouco desgastada. É difícil hoje ser um homem público? É difícil hoje ser um político? Na verdade, sempre foi difícil você se expor dessa forma, mas principalmente num período como o que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ver essas manifestações todas acontecendo sempre, e não apenas no período pré-eleitoral. Porque aí me causa uma estranheza e até desconfianças. A manifestação é para consertar alguma questão ou é manipulada pelo momento eleitoral que se avizinha? Essa é a minha questão. Será que fizeram tudo isso para desgastar político A, B ou C, ou fizeram isso para realmente conquistar, ir atrás de conquistas importantes, conquistas na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento, da empregabilidade? Aí eu concordo. Fora disso, se for só pela política eleitoral, eu já não concordo. Muitos comentam, e o grande cerne da questão era saber se nós estávamos diante de manifestações propriamente populares ou se a gente tinha uma manipulação com alguns dedos políticos partidários. Você, a sua opinião, nós tivemos uma manifestação legitimamente popular ou
principalmente na questão referente aos quebra-quebras, a depredação de prédios públicos. Nós tivemos aí toques políticos partidários interessados nesse tipo de manifestação um pouco mais exagerada, um pouco mais até ilegal. Como eu falei anteriormente, eu gostaria que fosse uma manifestação popular, legítima, mas que houve dedo político nisso aí, houve em função do período pré-eleitoral. Não tenho a menor dúvida disso, e não é a primeira vez que isso acontece. Isso já acontece há anos e anos que a gente assiste. Eu me lembro, eu ainda era jovem, presidente da LAIS, Grêmio do Liceu, e desde aquela época, do período pré-eleitoral, havia as manifestações para poder alavancar a candidatura A ou diminuir a candidatura B. Sempre foi assim. Nós vimos agora que existia uma orquestração, e aí não importa se é contra o governo do Estado, se é contra o governo federal, mas que existiam manifestações orquestradas, existiam, infelizmente. Nós observamos muito pela televisão, pelas redes sociais, que muitos prédios do poder público, Câmara, também concessionárias de automóveis, deixou a impressão, que eu não sei se a minha é correta, de que havia um foco no poder econômico, na classe alta, nos mais abastados. Você pensa dessa mesma forma ou foi uma mera coincidência? Não, não foi mera coincidência, eu também penso dessa forma. Eu acho que houve isso sim, né? Agora nós temos que saber separar o joio do trigo. Porque, às vezes, quando você faz uma manifestação, e olha, eu sou do PDT, um partido que sempre teve suas manifestações também, mas dentro de uma ordem, dentro de um foco, e não fazer uma coisa aleatória, como depredar prédios. Por quê? Por que ser contra? Eu sempre questionava isso dentro do PDT, por que eu vou ser contra o empresário? Por que você contra o dono de uma loja, de uma concessionária, o camarada que gera emprego? Eu tenho que puxar esse camarada para o nosso lado para que ele possa gerar cada vez mais empregos para a população. Para você que está me assistindo, que está lutando pelo seu primeiro emprego, você que é jovem, que ainda não conseguiu o primeiro emprego. Essa é uma coisa muito importante. O primeiro emprego sempre foi discutido em todas as campanhas eleitorais, programa de quase todos os partidos. Vamos lutar pelo primeiro emprego, mas para eu ter o primeiro emprego eu preciso puxar o empresário, a classe empresarial, também para esse movimento. E não partir numa manifestação em que eu vou contra os empresários, por ele ser empresário, porque o empresário conseguiu um sucesso, tem um pouco mais de dinheiro ou muito mais dinheiro, não importa. Eu quero saber quantos empregos ele vai criar. Eu me lembro, Cláudio, quando nós tivemos a ideia de criar o Fundecam, o Fundo de Desenvolvimento de Campos, e que nós dizíamos para quem tomava o dinheiro no Fundecam, que o que eu queria que ele pagasse de volta não era o dinheiro, mas sim o emprego que ele ia gerar para o efeito social. Exatamente. Esse tem que ser o grande objetivo, a busca do emprego, você criar mecanismo para buscar o emprego. E a gente vê que em determinado momento isso foi importante. Aí eu me lembro quando, através do Fundecam, nós apoiamos a Coagro, ali na antiga usina São José. O quanto aquilo foi importante, quantos empregos isso gerou? Estava apoiando a classe empresarial, a classe dos usineiros, que diriam os mais abastados. Indiretamente estava abraçando todas as classes de uma forma direta e indireta. Pegando até o trabalhador rural. Mas aí você tocou nessa questão da empregabilidade e aí você me dá um gancho. Nós temos em Campos, e isso não é uma qualidade da atual gestão da prefeita Rosinha, mas também de outras gestões, a questão dos projetos sociais. Projetos sociais que muita gente entende que não são projetos sociais que deveriam ser do molde como se é feito. Em que sentido? Que não se recicla da forma que tem que reciclar, a partir do princípio que eu tenho que preparar a pessoa para depois colocá-la no mercado de trabalho. Qual a sua opinião com relação aos projetos sociais? Eles estão tendo, não só no cenário municipal, mas também no estadual e do governo federal. Esses projetos sociais estão realmente preparando as pessoas para serem libertas para o mercado de trabalho ou ainda estão servindo muito mais como massa de manobra eleitoral? Você tocou num ponto que é discutido há muito tempo. E geralmente esses projetos sociais são muito mais projetos eleitoreiros do que projetos sociais. Se você quer fazer um bom projeto social, começa pela educação.
Vamos voltar lá atrás, no Paulo Freire, no Darcy Ribeiro, e vamos ver que através da educação você vai capacitar as pessoas para que ela possa depois estar lutando pelo seu espaço. E aí o projeto social acoplado a um projeto educacional, nós vamos ter resultado. Se for um projeto social puramente, porque é véspera de eleição, puramente para eu cadastrar cabos eleitorais, esse não vai a lugar nenhum. Daqui a pouco toda essa massa volta para a rua, volta ao desemprego, como nós já vimos acontecer tantas e tantas vezes. Eu me lembro, antigamente, tinha o Banco do Povo. O que era o Banco do Povo? Quantas pessoas podem falar assim, eu fui beneficiado pelo Banco do Povo? Ok, beneficiado em quê? O que você conseguiu construir através do Banco do Povo? É um projeto que já existiu em Campos, né? E que depois, a partir dele, nós fomos aprimorando e chegamos ao Fundecan. Né? Mas o que o Banco do Povo resolveu na vida, por exemplo, daquele camarada que é um pipoqueiro que queria ter um carrinho de pipoca para vender a sua pipoca? Foi só isso? Ou esse cara foi preparado para que ele pudesse ir mais adiante? Por que aquele camarada que montou um pequeno quiosque não pôde progredir, ser capacitado para que ele tivesse não só aquele pequeno quiosque, mas que pudesse realmente estar partindo até para um restaurante? Mas, paralelamente, você via, quando você apoiava o camarada dentro do Banco do Povo ou dentro do Fundecan, você criava outros mecanismos que afastavam o negócio dele. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o presidente do PDT, Arnaldo Viana. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.